Estamos de volta com o debate ampliado do Conexões, que hoje fala sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E para falar sobre este assunto, estão aqui no estúdio o Renato Dias, que é jornalista e também irmão do desaparecido político, o Egmar de Oliveira, que é presidente da Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, e também o professor Romualdo Pessoa, que é autor do livro Guerrilha do Araguaia. Bom, professor, vou recomeçar com o senhor, já que eu tive que interrompê-lo. Gostaria que o senhor falasse mais a respeito exatamente disso. Por que no Brasil a Comissão da Verdade, até mesmo a questão da anistia, não quis investigar os crimes cometidos na ditadura, não quis punir pessoas envolvidas com torturas, com mortes, durante esse período, uma coisa que acontece nos outros países aqui da América Latina, como, por exemplo, a Argentina, que investiga, que pune essas pessoas que participaram da ditadura? Bom, as limitações, elas são políticas, né, porque os governos são governos de composição, né, e são também jurídicas, porque a lei da anistia existente aqui no Brasil, né, também impede que se responsabilize aqueles que praticaram torturas, né? Portanto, isso são limitações, né? E claro, atrapalha, digamos, a condição do trabalho da Comissão da Anistia. Mas, a meu ver, existem também outras questões que elas são também de ordem interna na própria composição da comissão, né? Eu sinto falta, por exemplo, da presença de historiadores na Comissão da Verdade, né? Existe trabalho, por exemplo, no caso sobre a Guerrilha do Araguaia, existem várias pesquisas realizadas, várias pesquisas feitas, né? Eu não tenho conhecimento, eu particularmente, que pesquiso o assunto desde 1992, e do ponto de vista de trabalho acadêmico, foi o primeiro trabalho publicado, né, de pesquisa realizado nas universidades, eu não fui convidado para falar sobre a pesquisa que eu realizei em relação à Guerrilha do Araguaia. E eu não tenho conhecimento de nenhum dos outros pesquisadores também que tivessem sido convidados, né? No meio, interromper o Romualdo um minutinho, não estou no papel de advogado da Comissão Nacional da Verdade, mas, na verdade, existem, sim, grupos de trabalho dos quais fazem parte historiadores. Um deles é coordenado pela Sandra Starling, Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela fez a apresentação no balanço de um ano de trabalho da Comissão, na verdade, em Brasília. Agora, sobre a Guerrilha do Araguaia, existe um grupo de trabalho também, do qual faz parte o Hugo Studart, que tem um livro sobre o tema, mas o principal, eu acho o seguinte, eu concordo com o Romualdo e com o Egmar, eu acho que precisa focar na questão dos desaparecidos, sobretudo elucidar onde estão os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia. Tá, essa é a primeira tarefa. Segunda, alguns avanços já foram obtidos. A elucidação da chacina de Quintino, da qual morreram 4 militantes da Var Palmares no Rio de Janeiro, a revelação sobre a circunstância da morte e tortura do Raul Amaro Nim, ou seja, avançou em relação até o ponto de exumar os restos mortais do João Goulart, que teria sido assassinado em 76, e ao mesmo tempo em que se avançou também na questão da morte do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976. Mas concordo com todos esses avanços que têm acontecido, mas nada disso surgiu por conta exatamente do trabalho da Comissão da Verdade. Surgiu por conta exatamente do que já existia anteriormente. Todos esses dados que você está dando, Renato, que são corretos, né, eles já eram objetos de pesquisas feitas anteriormente e, em muitos casos, também já levantados nos processos da Comissão da Anistia, né? Então, ou seja, os avanços que poderiam haver efetivamente dentro da Comissão da Verdade seriam aqueles que se caminhassem para a responsabilidade dos crimes praticados. Acho que esse é o grande salto que a Comissão da Verdade deveria dar e que ela não vai dar. E ela não vai dar exatamente porque a montagem da comissão e os objetivos dela não vão exatamente nessa direção, por conta, claro, de questões jurídicas, mas por conta também de falta de coragem de encarar, como foi feito, por exemplo, na Argentina, né, e ir muito mais a fundo, né, e responsabilizar aqueles que cometeram exatamente os crimes de tortura. Então, ou seja, no caso da Guerrilha do Araguaia, a Comissão da Verdade, ela não vai avançar naquilo que as pesquisas já indicam. Elas só avançariam naquilo que as pesquisas já indicam se os que cometeram os crimes apontassem aonde estão os corpos dos guerrilheiros desaparecidos. Dá para sentir que dá uma mudança de humor no judiciário sobre os crimes da ditadura.
O Egmar José de Oliveira foi advogado da família Drummond, morto na chacina da Lapa. O seu atestado de óbito foi retificado, ou seja, o Curió foi processado, a justiça aceitou uma denúncia contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ou seja, o humor do judiciário muda pouco a pouco com a evolução dos trabalhos da Comissão da Verdade. Eu acho que isso é um reflexo. Não sei se o Egmar concorda. Eu acho, Camila, que um ponto que ao você iniciar esse segundo bloco, você levantou uma questão que é importante que seja esclarecida. Você levantou um aspecto seguinte, que é preciso discutir a questão da punição, que a Comissão da Anistia, a Comissão da Verdade, você pegou essa questão da punição. Então, eu acho que é importante ficar muito claro que nenhuma Comissão da Verdade no mundo ela tem o papel de punir ninguém. Não é esse o papel das Comissões da Verdade. E também não é esse o papel, obviamente, da Comissão Nacional da Verdade do Brasil. O papel dela está estabelecido numa lei federal. E qual que é, então, o papel? O papel dela é exatamente investigar os casos de violação de direitos humanos ocorridos no Brasil no período fixado na lei, que é o período de 1946 até 1985, que isso coincide com o período que está estabelecido na Constituição Federal, né? Então, o papel da Comissão Nacional da Verdade é identificar os casos de violação, apontar a responsabilidade, responsabilizar aqueles que foram as pessoas que causaram violação, produzir um relatório e encaminhar às autoridades competentes. Esse relatório final da Comissão Nacional da Verdade deverá ser encaminhado ao presidente da República ou o presidente da República futuro, quando terminar o relatório. Não se sabe se será um presidente ou uma presidenta. E encaminhado ao presidente do Congresso Nacional e ao Procurador-Geral da República, quem tem a tarefa e a obrigação legal no país de propor as ações penais, se forem o caso. Então, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade é esse. Aí a gente remonta o seguinte, será que a Comissão Nacional da Verdade ela vai produzir um relatório bem circunstanciado que aponte, de fato, a responsabilização? Isso é que nós precisamos saber. Porque nós já temos alguns relatórios. Por exemplo, existe um relatório muito rico, produzido ainda na década de 80, pela Arquidiocese de São Paulo, pela CNBB, que é o livro Brasil Tortura Nunca Mais. Ou seja, ali é um relatório circunstanciado de fatos, episódios graves de violação de direitos humanos ocorrido no Brasil durante o período da ditadura militar. Inclusive, nesse livro, tem uma lista de torturadores. Tem uma lista de 244 torturadores. Tem uma lista de pessoas que cometeram violação de direitos humanos. Então, eu acho o seguinte, o que se precisa fazer, e lamentavelmente a Comissão Nacional da Verdade, e aí o Romualdo tem razão nisso, porque você veja, por exemplo, a Comissão da Anistia, ela fez, Renata, a Comissão da Anistia fez 4 audiências públicas lá na região da Guerrilha do Araguaia. E não era tarefa da Comissão da Anistia, porque a Lei 10.559 de 2002, que criou a Comissão Nacional da Anistia, ela fixou que o objetivo da Comissão Nacional de Anistia era fazer a reparação dos danos causados pela ditadura. Só que nós fomos muito mais além. Não existia a Comissão Nacional da Verdade, nós fizemos um pouco uma parte do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Fizemos 4 audiências públicas na região da Guerrilha do Araguaia, ouvimos 320 camponeses vítimas da ação das Forças Armadas durante aquele período. Uma coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, num determinado momento naquela região, só se poderia sair e entrar dali com salvo-conduto das Forças Armadas. Os moradores de lá, que viessem a Goiânia, para sair tinha que ter um salvo-conduto das Forças Armadas e para entrar tinha que ter um salvo-conduto. Quer dizer, a Comissão Nacional da Anistia, ela apurou tudo isso. Existe lá no Ministério da Justiça, nos arquivos, 70 mil processos. Existe cerca de 300 processos de camponeses ex-militantes da Guerrilha do Araguaia, com toda a sua história armazenada no Ministério da Justiça. Ou seja, era só a Comissão Nacional da Verdade formar um grupo, compilar os documentos e os fatos narrados por essas pessoas, mas os 4 relatórios produzidos por essas audiências públicas que chegaria
há um avanço muito grande sobre esse episódio. Você não acredita que há uma mudança de interpretação, um avanço no judiciário a partir de ações do Ministério Federal de São Paulo em relação aos crimes de violações de direitos humanos ocorridos durante a ditadura civil e militar? Sim, e aí a gente remonta, eu estive em São Paulo outro dia discutindo, lamentavelmente também, e aí a gente tem, e o Romualdo tem que inserir, os historiadores têm que inserir, que são pessoas isentas. Por exemplo, a gente vê na Comissão Nacional da Verdade uma certa tendência de apurar determinados fatos, como se esses fatos fossem mais relevantes do que outros. E aí eu vou apontar essa questão que o Renato levanta. Eu advoguei para a família do João Batista Franco Drummond, que foi trucidado dentro do DOI-CODE no dia 16 de dezembro, da noite de 16 de dezembro para 17 de dezembro de 1976. Ele foi trucidado, morreu sob tortura ali dentro, né? E o seu certidão de óbito, a família conseguiu, veio no certidão de óbito dizendo que a causa da morte era traumatismo craniano e foi provocado por um atropelamento na rua Paim, esquina com a 9 de julho, no centro de São Paulo. A família nunca engoliu isso, todo mundo, os militantes do João, ninguém nunca engoliu isso. E nós propusemos pela primeira vez no Brasil, eu como advogado da família, uma ação de retificação do certidão de óbito dele, para que constasse ali o local da morte, DOI-CODE, segundo Exército, e a causa da morte, torturas. O juiz que julgou o processo, depois de uma instrução muito rica, onde ele ouviu ex-militantes, pessoas que estavam no DOI-CODE no mesmo dia, né? O juiz então proferiu uma decisão mandando mudar o local da morte, DOI-CODE, e a causa da morte, tortura. O Ministério Público, lamentavelmente, o promotor de justiça, recorreu da decisão, argumentando que não se poderia colocar numa certidão de óbito como causa da morte a tortura. Bom, esse processo deverá ser julgado na apelação dele no Tribunal de Justiça agora no mês de fevereiro. Aí eu... Mas em primeira instância... Foi conferido o tratamento diferenciado. 2 outros casos que teve a interseção da Comissão Nacional da Verdade, o processo morreu no primeiro grau, que foi o caso do Alexandre Vanucchi e o caso do jornalista Vladimir Herzog. Eu requeri da Comissão Nacional da Verdade o mesmo tratamento para o João Batista Franco Drummond, que era militante do PCdoB. A Comissão Nacional da Verdade não moveu uma palha a favor da família do João Batista Franco Drummond. Então eu vejo que há, dentro da própria Comissão Nacional da Verdade, uma seletividade com relação aos fatos que precisam ser tratados. Vou ter que interromper, que a gente tem que ir para mais um intervalo. Você continua conferindo esse debate a respeito dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade.